Como deve ser realizada a avaliação do paciente que possui dor genital? Oi, gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar sobre quais são as etapas que devem ser feitas na avaliação dos pacientes que têm dor genital. Mas antes de continuar a assistir esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube Toque de Urologista e de ativar as notificações. As queixas de dores genitais podem eventualmente surgir como um problema que acontece em determinada época da vida do paciente. E por conta disso, essa situação pode fazer com que o paciente sinta muito desconforto com isso. Em alguns casos, inclusive, limita as atividades sexuais desse paciente pelo medo dessa dor se agravar quando o paciente vai ter essa relação sexual e o convívio com outras pessoas, porque muitas vezes essa dor tem um caráter muito limitante e gera embaraços e limitações sociais na vida dos nossos pacientes. Sabemos então avaliar corretamente essa dor genital é fundamental não só para podermos tratar melhor o nosso paciente, mas para estabelecer a correta causa que está ocasionando essa dor. Então, o que nós temos que avaliar sempre? Primeiramente, nós começamos com uma história clínica. Então, nós vamos perguntar para o paciente se existe algum histórico de ter tido algum problema de alguma infecção por herpes na região genital, herpes zoster na região genital, que é uma reativação de um quadro de catapora passado que vem a acontecer nessa região genital, e isso por si só é uma das coisas que podem fazer com que o paciente tenha uma dor crônica nessa região genital. Também não podemos deixar de esquecer de falar que nós temos que perguntar para o paciente o que ele está fazendo uso, tanto na parte de higiene íntima. Por quê? Alguns sabonetes, alguns produtos de higiene, forros ou até mesmo absorventes que são usados na região genital, por esse contato prolongado com essas substâncias, podem fazer com que o paciente venha a apresentar esse quadro de dor exagerada nessa região. Então, certos hábitos como lavagem excessiva da região do pênis ou da vagina, muitas vezes é suficiente para agravar o quadro de dor que esse paciente esteja sentindo. Então, relacionado à história clínica, nós temos que primeiramente saber de determinados hábitos e saber se o paciente já passou principalmente pelo herpes zoster. Falando agora na parte do exame físico, o que nós temos que examinar no nosso paciente? Nós temos que examinar, se for uma mulher, principalmente a genitália interna, que contém a mucosa dessa paciente, e a face interna do pênis, que também contém esse tipo de revestimento. Então, nós vamos à procura do quê? De pequenas fissuras, de pequenas placas esbranquiçadas que podem ser sugestivas de um quadro de líquen, lesões sugestivas de algumas tumores, lesões sugestivas de algumas neoplasias que podem acometer justamente essa região genital e fazer com que o paciente tenha este quadro de dor. E na sequência nós também examinaremos a genitália externa do paciente, porque lesões de pele, por exemplo, dermatites alérgicas, dermatites de contato, são causas frequentes de dor na região genital. Infecções fúngicas também podem dar um quadro de dor na região genital. Infecções bacterianas que têm aquela secreção superficial na pele do pênis ou da vagina também são causas frequentes de dor na região genital. E na sequência nós passamos para o exame das secreções tanto da região do pênis quanto da região secreção vaginal, por exemplo. Na procura do quê? De agentes ou células que possam ser as responsáveis
por esse quadro de dor genital. Então, se a paciente apresenta uma infecção por tricomonas, por exemplo, isso pode ser visualizado através do exame a fresco dessa secreção vaginal. Se a paciente tem uma vaginite atrófica, então muitas vezes o exame, uma biópsia dessa região, vai ser suficiente para evidenciar que existe uma falta do hormônio hormônio estrogênico, que é responsável por deixar a vagina não deixar a vagina ressecada. Então, mulheres que têm esse problema de vaginite atrófica, a biópsia ou até mesmo a secreção, a coleta dessa secreção da região vaginal é suficiente para determinar a causa desse problema. E também não podemos esquecer que determinadas bactérias e determinados fungos também podem ser encontrados quando você realiza o exame das secreções que estão na região do pênis ou da vagina. E em casos que você ainda tenha dúvida a respeito da possibilidade do diagnóstico que esteja causando essa dor genital, se você vê uma lesão suspeita, tanto na parte interna quanto na parte externa da região genital, você pode proceder uma biópsia desse local para tentar estabelecer a causa dessa dor. E também não podemos esquecer que outras condições, como neuropatia diabética, então pacientes que possuem um histórico de diabetes ou até mesmo problemas de hérnias na região da coluna, também podem ser acometidos por esse quadro de dor vaginal ou até mesmo quadro de dor na região peniana. Então, portanto, saber avaliar de uma maneira completa o nosso paciente, começando com uma história clínica, um exame físico detalhado e, se for até mesmo necessário, a realização de biópsias ou os exames das secreções da região genital, podem fornecer as evidências e os métodos necessários para que o médico consiga estabelecer o diagnóstico do que vem a causar a dor genital em nosso paciente. Nesse exame da genitália, também devemos realizar uma avaliação neurológica sumária para ver se esse paciente tem problemas relacionados a isso. Então, deve-se realizar também a avaliação da sensibilidade, principalmente das coxas e da proximidade dos órgãos genitais, a força desses órgãos e principalmente a sensibilidade tátil. Por isso, porque algumas condições médicas também podem dar esse tipo de dor nos nossos pacientes. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.